bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você vai passar por aqui hoje tem uma entrevista fantástica com o João, né, João? Com certeza. Como é que foi chegar aqui, essa expectativa dessa entrevista? Foi bom, uma sensação muito calorosa, assim, né? Eu acho que, primeiro que eu fiquei muito honrado com o convite, a gente tem uma relação, né, longa data, muito intensa, e a gente tem tentado marcar já o nosso café, o nosso encontro nesses últimos anos, então finalmente a gente pôde se reencontrar de uma forma tão diferente, ao mesmo tempo tão, posso falar, que me faz voltar de uma forma ao passado, né? Aquele carinho de sempre, né? Sempre, quando a gente está perto de você, a gente sente esse carinho. Então, eu vim super animado aqui para participar e vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Há quanto tempo a gente se conhece, João? Bom, eu tô naquela época que a gente precisa fazer alguns cálculos já, né? Eu tô com 31. Ensino médio foi em 2000 e me formei, foi em 2013, o último ano, então se conheceu em 2011. 2011 foi o meu primeiro ano de ensino, acho que foi. Ensino médio. Ou é por aí, 11, é verdade. 12, 13. Porque em 2013 eu entrei na São Francisco, cursando o primeiro ano de Direito. Então nós temos relação desde 2010, 2011, se eu não me engano. João, como foi a escola para você? A escola, eu acho que ela teve seus altos e baixos, mas o que eu consegui levar de lá foi minha formação. Eu acho que eu tive uma excelente formação. Fiquei muito honrado de ter participado da primeira turma a ter filosofia e sociologia. Eu acho que realmente isso trouxe todo um cabedal que é extremamente importante para minha construção como ser humano, e eu consegui, quer queira ou quer não, levar isso adiante, seja na faculdade, agora na minha pós-graduação, e também no meu trabalho, ainda que eu não tenha caminhado para temas de filosofia, mas eu sinto que eles estão sempre ao meu redor, né? Filosofia e sociologia como um todo. Então, e outra coisa que eu levo também da faculdade da escola, né? Já faz um tempo, eu acho que ao longo desse tempo eu consegui ver também o que eu não gostaria de levar, o que tinha que ficar para trás, tanto em relação a mim, né, como pessoa, quanto a quem eu quero ao meu redor. Eu acho que hoje eu consigo, o João passado eu consigo ver uma pessoa muito passiva, sem respeitar os limites dele. Eu acho que hoje ainda estou trabalhando em ser mais assertivo e respeitar aquilo que eu consigo ou não consigo. Então, esse filtro é importante para estar com as pessoas que hoje são importantes para mim também. Então, assim, Mas tem muita coisa que você disse aí que eu gostaria de te perguntar. Começando por o que a filosofia e a sociologia contribuiu na tua formação? Quando você fala assim, isso aqui tem a ver com a filosofia? Eu acho que entender o que lidar com a ética, né? O que é ético no meu dia a dia, o que é ético em relação à sociedade, né? Foi a partir daqueles nossos encontros, né? Nossas aulas, em que a gente começa a entender o que é o indivíduo, o que é uma sociedade, o que é lidar com outras pessoas, né? Entender pluralidades, entender o que é conflitos de interesses, todo um cabedal que até hoje perpassa, né, no meu dia a dia. Então, como hoje também ser ético na minha profissão, né, quais são os limites. Eu fui para a área do direito, né, então a gente tem que entender o que é justiça, né, o que é justo, o que não é justo. E também, do lado da sociologia, é entender
como o direito pode também ser uma ferramenta de transformação, de reivindicação, né? Então, eu, justamente com essa nossa com a formação, né, pela escola, com essas duas áreas, eu, ao entrar na faculdade de Direito, eu acabei me apegando muito. Uma primeira matéria que eu tive foi ED, né, Introdução ao Estudo do Direito, que ali você trata de filosofia do direito, mas você consegue entender o que o autor de filosofia do direito, de onde ele puxa, né, da história de filosofia como um todo. A partir dali eu fui monitor na matéria também 2 vezes. Depois, mais para frente, tive uma matéria muito interessante sobre sociologia jurídica, e aí você consegue entender outras formas de compreender o direito para além do direito positivo, né? Que também você consegue descobrir como o direito também é construído de outras formas, em torno de uma comunidade, em torno de uma relação, relações humanas, ou entre humanos e empresas, ou entre representantes e representados. E eu também fui monitor dessa matéria, né? Então, eu acho que, de alguma forma, isso acabou ficando para mim, né? Ao longo desse tempo todo. Não à toa, depois de formado, meu primeiro... Claro, estagiei também em escritórios, mas o meu primeiro emprego pós-formado foi na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, acabei trabalhando nessa intersecção entre direito e política. E não ter essas ferramentas da filosofia, da sociologia, dado o João lá de trás, quando tinha uns seus 15, 16, né, 17 anos, por aí, eu acho que eu acho que eu não teria feito o trabalho que eu fiz, não teria me sentido orgulhoso, e também saber também o que eu achava de errado ali dentro, o que eu achava certo ali dentro, né? Então, realmente foi importante. Nossa, quanta coisa interessante para se discutir. Você falou já, mas eu queria que você retomasse. Por que o direito? Que momento foi aquele da finalização do ensino médio que você falou, não, eu vou para essa área? Assim, não aqui parecendo arrogante, mas eu sempre tive muita dúvida naquela época que eu gostaria de fazer, porque eu acabava tendo boas notas em tudo, me interessava por tudo, né? Hoje algumas pessoas brincam que é o estilo geminiano de ser, mas sempre me interessei. Eu gostava tanto da área de humanas, né? História também, língua portuguesa, filosofia, sociologia, como a gente estava falando aqui, geografia, ainda mais na parte de geopolítica também. E, ao mesmo tempo, química, física me fascinavam, né? E eu prestei, na verdade, engenharia elétrica também. Eu passei, inclusive. Foi da Unifesp. Mas eu estava nessa dúvida, eu vou para essa área ou vou para cá? Porque a engenharia, apesar de também, vou entrar aqui também, me aprofundar muito, mas ela merece um pouco mais parece um pouco mais de carinho no Brasil. Eu sinto que a engenharia ela é vital, porque eu acho que o engenheiro ele concilia esses dois lados do humano. O economista, o engenheiro, ele trabalha o lado humano, o lado matemático, né, para trazer alguma coisa para a sociedade. Então, assim, eu tinha essas dúvidas. E quer queira que não, o lado do direito, não posso negar que tinha um certo... Não uma pressão, mas tinha uma influência em casa, né? Os meus pais são do ramo. Meus pais são do ramo. Tanto que hoje eu e meu pai trabalhamos juntos. Meu pai também é aposentado, né? Foi magistrado, está como aposentado, mas hoje atua como advogado. Nós trabalhamos juntos. Então, o que eu gostei lá de casa é que eu me senti livre para escolher. Então, quando eu falei, vou prestar engenharia, não tive problema algum. Obviamente que sempre uma conversa, né? Da época deles, eles sempre ouviram, era engenharia, direito, medicina. Tem sempre uma conversa em casa, mas não uma pressão de que fosse para o direito, né? E prestei, mas eu ainda não me sentia ainda seguro se era aquilo que eu queria, ou aquele ramo da engenharia.
acabei fazendo um ano de cursinho e nesse meio tempo, às vezes ao longo desse tempo, eu acompanhava meu pai, né, trabalho, minha mãe também, e indo para São Paulo às vezes, né, acompanhava meu pai também na sessão de julgamento, então no Tribunal de Justiça. Então isso também foi, né, de uma forma também fascinando. Nossa, imagina estar aqui um dia. E não à toa, eu acho que coisa que eu via lá de casa, né, o João sempre busca ser justo, cuidar do próximo. E eu acho que os projetos que nós fizemos em aula, tanto sociologia como filosofia, me traziam um pouco dessa busca de tentar entender, né, a sociedade, tentar entender como talvez melhorar alguma situação, né, combater certas injustiças, desigualdades, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu acho que hoje, o motivo pelo qual eu faço direito tem essa natureza ali, sim, mas eu não acho que é tanto pelo fascínio, por exemplo, de um tribunal de justiça. Sim. Eu acho que hoje também, eu, por ser advogado, tem um pouco dessa minha índole de trazer à tona a verdade, a justiça para a pessoa. Hoje, qual é o grande desafio no direito? Qual é o tema? Você que participa tanto de congressos, enfim, tem na sua casa um ambiente bastante fértil para discutir, né? Seu pai na área da magistratura, sua mãe também na área do direito, e vocês então circulam muito dentro desse ciclo, né, de pensadores e de situações. Qual é a pauta hoje dentro do direito? Qual é o tema que atravessa? Eu acho que a grande questão do direito, eu falo hoje, assim, acho que eu digo século XXI, né, todos, já são 25 anos, o direito, ele está num processo de readaptação, eu acho. Eu entendo que ele está tendo que buscar um novo diálogo com a área da política, a área da cultura, porque nós estamos tendo mudanças políticas drásticas ao longo desses anos, não só no Brasil, mas globalmente falando, culturalmente também. As pessoas têm hoje valores diferentes, né, de outras gerações, outras preocupações, né? Isso impacta, inclusive, como as pessoas querem constituir família, por exemplo, né? Dando aqui um pequeno... Não. Mas a questão do direito é como ele dialoga com os outros sistemas. Ele é um sistema em si, mas ele precisa dialogar com os outros sistemas, né? Político, cultural, econômico, né? O direito não dá conta de tudo sozinho. O direito, ele espelha a sociedade. Então, aquilo que a sociedade delibera sobre o certo e errado... É claro que existem coisas que são inegociáveis, sim, né? Sim. O direito não está no campo de um relativismo absoluto, mas ele está num campo de espelhamento da sociedade. Então, nesses últimos 25 anos, como você estava dizendo, muita coisa mudou. Então, na sua percepção, o tema hoje do direito é conseguir fazer com que esse direito atenda a essas mudanças e essas demandas da sociedade. Exato. Ele como sistema, como é que ele consegue ainda construir esses canais com os demais? Porque o direito, ele é um espelhamento, é uma das faces dele. Ao mesmo tempo, ele pode ser um indutor, né, de transformação nesses outros sistemas. Então, sempre tem aquela questão do caminho de reciprocidade, né, de um influenciar um outro. Interessante isso. E a questão às vezes, quais medidas que o direito toma que conseguem chegar a esse outro sistema e trazer essa mudança. E aqui eu não estou querendo dizer se vai ser boa ou ruim. Sim. Ainda estou falando do método dele. Como talvez ele consiga filtrar melhor as entre aspas, vou usar o termo, talvez sejam interferências dos demais sistemas, que ele possa filtrar para conseguir calibrar internamente, para ele também não se autodestruir. Tem todas essas circunstâncias, né? Então, por exemplo, o meu TCC foi sobre Plano Real. Muito mais sobre a pauta do legislativo,
Não à toa depois eu fui trabalhar nessa área. Mas a grande questão se dá ainda, por exemplo, em relação aos planos econômicos, a gente vê também o direito lidando, uma das pautas em relação ao direito, é essa intersecção entre legitimidade, economicidade, eficiência, situação entre direito, política e economia, como é que eles, né, como é que eles se equacionam de alguma forma. Porque, por exemplo, na época do... Eu nasci na época do RV, né? Quando lançou o RV, eu nasci em junho de 94. Nossa. Mas eu não vivia os planos econômicos, eu não vivia aquela hiperinflação. E a hiperinflação é uma deturpação econômica que impactava também a instância política e também os direitos, como você vai equalizar contratos, obrigações, crédito, né? Então, assim, e até políticas públicas, com a inflação, ela acaba, queira que não, atingindo, né, uma parcela da sociedade de forma muito mais forte do que outras, né? Sim. Então, de lá para cá, a gente consegue entender que o direito tem que lidar com essas instâncias. Então, hoje, por exemplo, a questão cultural. A questão cultural também envolve, de novo, filosofia, temas com psicologia, temas de entender outras demandas, por exemplo, do lado da família, por exemplo. O que é constituir família? Uhum. Né? Então, assim, E essas são as grandes questões. Imagina. Fofinha. Você quer tirar essa roupa? Essa é a deixa para eu tirar a roupa dela, que ela tá com calor. Ela é friorenta. Jones, por gentileza. E outra questão também é como entender quais outras formas, como o direito também ele atua. É só pelo direito, é só pelo lado positivo? Hoje em dia também às vezes nem tanto, né? Você também pode usar outros mecanismos como soft law, que às vezes não passam pelo legislativo, mas passam também pelas agências reguladoras. O direito também, quando ele entende que às vezes ele não tem que ter esse comportamento coercitivo, mas ele tem que ter um comportamento de governança, de regular, que é o que passa nesses últimos 25 anos, ele lida de outra forma também o direito em relação a essas outras instâncias. Porque uma coisa também a gente vê, ainda mais agora, nesses últimos 10 anos, é o avanço da tecnologia, da IA, por exemplo. Os fenômenos econômicos, tecnológicos, eles acontecem de um dia para o outro e às vezes mudam drasticamente toda uma situação, e o direito ele demora um pouco para chegar. Sim. Ele demora um pouco, porque ao mesmo tempo, se ele chegar e já travar aquilo, ele talvez não tenha compreendido aquele fenômeno na integralidade dele. E às vezes pode barrar alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, se ele também não fizer nada, às vezes pode estar deixando uma situação já injusta ocorrer. Uhum. Então, como o direito consegue chegar e se equalizar com esses temas. Uma das medidas que eu acho muito interessante nessa área da regulação e de IA, que é onde realmente o direito, essas novas modos até inclusive de PIX, por exemplo, nessas transações, né, diferentes da moeda que a gente lidava, né, anteriormente, o direito permitir experimentar. E como é que ele permite experimentar? Uma das formas que já tem lá fora e a gente trouxe para cá, inclusive pelo marco legal das startups, é o sandbox regulatório. É você construir, por um determinado período, selecionar algumas empresas, startups, enfim, que queiram desenvolver produtos, mas que com o arcabouço regulatório que tem, elas não conseguem. O arcabouço regulatório atual que tem, elas não conseguiriam testar esses produtos. Então, há uma flexibilização regulatória nesse espaço para que elas possam testar e ver se aquilo funciona ou não e quais são os riscos para a sociedade ou não. Tentar metrificar. Então, o direito permite um experimento controlado para ver para onde que aquilo pode chegar. Não é porque é sandbox, né? É aquela caixinha de areia que as crianças podem brincar, fazer o que elas querem. Isso é um jeito para o direito tentar conversar melhor, paralelamente, né, simultaneamente com esses fenômenos cada vez mais céleres na nossa sociedade. Tem, na minha visão, como, né, uma pessoa leiga dentro dessa área, eu tenho visto, pelo menos no campo da educação e alguns outros campos, uma judicialização dos problemas sociais.
Como que isso isso sempre foi assim? Isso ganhou mais visibilidade? Parece que hoje o direito é esse lugar das resoluções de todas as pendências na sociedade. E, obviamente, que isso traz um acúmulo e uma distorção, né? Porque, como você muito bem disse, não dá para tomar no campo do direito, não dá para agir de forma imediata, ao mesmo tempo não dá para deixar isso passar. Como é que é esse time cada vez sendo mais solicitado dentro do direito? Como é que você reconhece isso? Essas demandas mais voltadas à coletividade, à sociedade, né? A gente diz direitos sociais como um todo, e eles já são um fenômeno que vem lá, inclusive a gente pode fazer um recorte aqui com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela é um documento complexo. Sim. Porque ela traz visões políticas diferentes, ela já traz visões econômicas diferentes também. Então ela é extremamente importante, né, depois de um período extremamente perverso, mas ela foi montada, construída por diversas visões políticas, né, diversas visões políticas, cada um encarregado às vezes de um tema, então ela acabou abraçando muita coisa. Então ela também traz seus próprios conflitos, mas nem sempre o direito, essa visão do direito social, ele começa a se refletir no judiciário a partir dessa construção de que a coletividade também tem seus direitos, a sociedade tem esses direitos para além do indivíduo. Então, a gente consegue ver que essa Constituição é muito diferente das outras nesse aspecto, né? Começa a ter essa visão num estado de bem-estar social, né? Como da Constituição da República de Weimar, também na Alemanha. E então, ela parte de outros princípios que não só da visão daquele direito do indivíduo em si, né? Da sua personalidade, e de outras visões, por exemplo, daquele contrato, né, que é aquele contrato bilateral, que toda a visão do direito antes ele era restrito à visão de respeitar um contrato, respeitar a propriedade daquele indivíduo, e depois essa visão ela acaba tendo posso falar, esse lado oposto, né, com quem ela até hoje gera conflitos, gera dissonâncias, divergências, que é o lado dos direitos sociais, direito à moradia, né, para além desse contrato desse indivíduo, para além do direito dele contra o Estado, o Estado tem que entregar também coisas para a coletividade, né, já que estamos numa sociedade. Isso reflete já no judiciário, já naquela época. E na verdade isso foi há um tempo também levando a mais dissídios, a mais conflitos que foram levados ao judiciário, e o judiciário acaba tendo que ser respostas, inclusive naquela época, para essa pauta, né? Para que lado vai? Respeito ao empregador, ou empresário, ou empregado? Como é que ele dá? Aquilo já começa, o direito já começa a ganhar essa complexificação, né, com os direitos sociais. E ao mesmo tempo que numa época que vem com um estado de bem-estar social forte, a gente também vê hoje, ao meu ver, por exemplo, um certo declínio dos direitos sociais, que é onde a gente está vendo um Estado, na verdade, não conseguir se comprometer mais com essas demandas, e ter uma visão muito mais, talvez, de se resguardar em relação a outros tipos de credores, né? Em relação a bancos, enfim, tem outras prioridades hoje. A gente consegue ver que há um movimento que acaba desconstruindo, tanto na política quanto no judiciário, aqueles direitos que antes estavam sendo construídos ao longo de 88 para cá. Mas aquilo lá, aquela visão já é uma certa politização,
né? Reivindicar um direito é também lutar contra outros interesses. Então já é política em si. Mas o judiciário na época já era demandado. E hoje também está sendo demandado. Está sendo demandado numa época de pluralidade de interesses. Muito, muito mais difícil que o antagonismo, a bilateralidade. Hoje em dia tem interesses diversos sempre acontecendo no judiciário que às vezes não dá conta. E o lado da política acabou indo para o judiciário. A gente vê um enfraquecimento do legislativo como representante de cumprir o seu papel. Também acho que uma coisa que também enfraqueceu o lado legislativo é também que o lado técnico foi deixado para as agências reguladoras. Elas têm que organizar certos setores que o legislativo já não dá mais conta, porque você está segmentando mercados complexos. O legislativo já não tem como chegar para esse lado técnico, eficiente e regular. Então você abre uma estrutura administrativa que regula isso. Então elas têm esse papel, mas o legislativo já não lida mais com elas. Então o que sobra para o legislativo? Ele mesmo, essa instituição mesma tem essa dificuldade até hoje, ao meu ver, de saber o que ela quer fazer, o que ela pode fazer, né? O que era o legislativo, o que ele deve ser hoje? Se há pautas que ele já não lida mais, e também há outros interesses em chegar ao legislativo, né? A gente vê pessoas que se dizem representantes e não estão representando. E todos esses conflitos entre legislativo e executivo acabam repercutindo no judiciário. Quando a gente fala dessa judicialização dos direitos, é justamente isso. A gente tem esse cabedal pela Constituição, a saúde, moradia. Esses são direitos que precisam ser efetivados pelo Estado, só que ao mesmo tempo a gente chega a um ponto que o Estado não está mais conseguindo cumprir com essas diretrizes constitucionais, só que ainda assim é um direito, eu quero reivindicá-lo por ser meu, vou ao judiciário, e o judiciário precisa dar uma resposta. O judiciário ele precisa resolver o litígio. Mas a grande questão do judiciário ele vai resolver o litígio daquela pessoa contra uma instituição, enfim, contra um outro ente público. Ele vai fazer isso de diversas formas, várias vezes, de forma individual. Mas como isso afeta o globo? Como isso afeta a coletividade? Como isso afeta o poder público como um todo? Quais são as consequências daquilo? Às vezes, aí eu posso estar um pouco presunçoso, mas o juiz, ao decidir aquele conflito, naquela individualidade, talvez ele não consiga enxergar que aquela decisão deles como está repercutindo na sociedade e na economia. Então, a judicialização, ela é esse fenômeno de buscar os seus direitos quando eles também não estão funcionando como deveriam funcionar. E aí, obviamente, vão usar o judiciário para isso. O judiciário vai dar uma resposta, só que as pessoas que estão lá julgando não necessariamente entendem todo esse cabedal da política pública em si, de direito social, não conseguem ver até onde vai a sua sentença para além daquele momento entre aqueles particulares. Então, é um fenômeno que chegou para ficar, né? já está há muito tempo, e a judicialização está sendo para além dos direitos sociais, para questões políticas como um todo. O judiciário tem que resolver isso. A questão é que, como ele foi sempre tem sido muito demandado ao longo desses anos para definir como a política vai ser feita, como aquela política pública vai ser feita, como os poderes têm que se entender, você acaba internalizando também para o judiciário, para as instâncias superiores do judiciário, papéis. As instituições, elas mudam não só quando ela muda uma regra num documento, quando ela muda a norma expressa. Instituições, elas também incorporam, né, coisas ao longo da prática. Se ela é demandada, se uma instituição é demandada de alguma forma, começa a criar um certo consenso de que aquilo faz parte dela ao todo. Instituições, elas se reconstroem dessa forma ao longo da história. Então, a gente, obviamente, tem elogios e críticas à judicialização e a como as instâncias superiores do judiciário
tem, obviamente, lidado, mas elas foram demandadas também a introjetarem esse tipo de atuação pelos outros poderes, pelas pessoas buscando seus direitos também. E então, começa a haver também, não mais o sentido de receber aquela demanda, mas saber que eu sou protagonista, que eu vou atuar dessa forma a partir de então. Então, é essa questão agora, né? Então, alguns entendem que o STF não deveria ter esse protagonismo, sendo que ele também foi buscado ao longo do tempo para definir essas pautas. Então, subentende-se que ao longo desse tempo ele vai incorporar isso na sua instituição e canalizar dessa forma. A questão devemos repensar protagonismos ou não? Faz parte das discussões das instituições como um todo também. Essa atuação do judiciário, ao ser demandada dessa forma, porque os outros poderes estão tendo dificuldades, é uma falta de representatividade, legitimidade do poder legislativo ao longo do tempo, seja com corrupção, seja, enfim, é uma questão também com problema com o executivo. Então, os poderes também vão mudando ao longo do tempo e os arranjos também vão mudando. A questão é se há uma crítica em relação a esse arranjo, então, na verdade, todas as engrenagens precisam se reconstituir. João, quem pensa hoje, você está trazendo uma reflexão tão importante, primeiro, essa pauta, essa discussão, ela está no ambiente acadêmico, no seu sentido mais básico, ou seja, um aluno que está estudando direito, ele está discutindo isso ou não, e dentro do campo do direito, da formação, é onde se discute isso, e qual é o lugar? Em relação à faculdade, assim, o aluno de direito, realmente, ele discute. Eu lembro, pelo menos para mim, assim, nós tivemos discussões sobre essa pauta, mas em aulas de direito constitucional, em sociologia jurídica também, em matérias mais voltadas ao departamento de filosofia e sociologia e de Estado. Não que elas não possam ocorrer, inclusive quando eu falo de departamento de Estado, constitucional, econômico, financeiro. Mas não que isso não possa haver, por exemplo, em matérias como direito penal, direito civil. Eu sei que eu vejo que, assim, na minha formação, eu acompanhei esse fenômeno. É claro que vem bem antes de eu ingressar na faculdade, mas o aluno em si, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de matérias que vão querer enfrentar esse tipo de questão. Porque ainda mais que hoje está muito mais escancarado, muito mais em aberto, né? Esse tipo de questão no fenômeno da judicialização. Agora, do lado profissional, eu acho que um advogado ou advogada que tiver acabar assessorando mais partidos, por exemplo, partidos políticos, associações que lidem com esses direitos que até hoje os individuais também levam a essa judicialização, mas que lidem com essas pautas sociais, pautas ambientais. O advogado que tiver assessorando esse tipo de instituições, ele vai acabar tendo que buscar essas demandas realmente junto ao STF, enfim, então ele vai acabar tendo que estudar um pouco mais esses ativismos, enfim, como fazer a demanda dele ter essa repercussão geral, né? Lidar com essa repercussão geral dessas demandas dele, né? Então, assim, é mais ou menos por aí. Se tiver um monte de gente ali interessadíssimo em fazer esse curso, quero ser advogado, nossa, gostei disso que o João falou, o que você sugeriria? Qual é a sua dica? Se é que tem dicas, né, João? Mas assim, o que vale a pena, que perfil vale a pena, que olhar vale a pena para enfrentar ou enveredar pela área do direito? E
quais expectativas não vão ser atingidas dentro dessa área como profissional? Ok. Bom, eu acho que eu vou tentar separar primeiro nos desafios já postos e nos desafios do futuro, que são os desafios que eu ainda tenho que me atentar. Em relação aos desafios já postos, a grande questão é que não necessariamente como advogado se presenciará a justiça, será feita a justiça. A questão, eu acho que uma grande frase que meu pai já me falou como magistrado é o seguinte: aqui não se faz justiça, a gente resolve os casos. Porque justiça vai para além do linguajar do direito, né? Justiça você pode encontrar de diversas formas em outras instâncias. Mas, então, eu acho que tem que ter isso no coração, tentar buscar, para fazer o seu melhor como advogado, né? Na advocacia realmente olhar para aquela situação com sensibilidade, com a devida sensibilidade, e aquilo movimentar o seu desempenho, mas que, na verdade, o que é mais importante ali é a arte do convencimento, é saber fazer uma boa estratégia. O seu caso precisa ganhar, a sua narrativa precisa ganhar. É uma questão de narrativas. Decisões superiores vêm de narrativas. E depois elas se padronizam para nós atuarmos nas primeiras instâncias, né, com juízes, mas são narrativas que prevalecem. Direito é um pouco disso. Não necessariamente é se fazer justiça para determinada pessoa, mas é consolidar narrativas. Então, isso às vezes mexe comigo, né? Isso às vezes mexe comigo. Às vezes eu quero fazer às vezes eu olho aquele caso, não consigo, fico incrédulo às vezes que juiz ou desembargador não consigo compreender, mas é porque às vezes também há outras nuances para além daquela situação. Olhando para esse processo, né, essa formação, dá para a gente dizer que você é um pensador do direito? Você é um filósofo do direito? Olha, eu diria que sim. Tem umas das coisas que sempre que eu sempre levo comigo, que eu aprendi inclusive no primeiro ano de faculdade, entre dogmática e zetética, né? A dogmática eu uso no meu dia a dia como profissional, mas é importante por trás dessa dogmática entender a zetética, que as zetéticas são essas áreas em que o direito precisa dialogar, filosofia, sociologia, enfim, psicologia, economia. O direito precisa desse espectro, para que a norma seja compreendida ou para que haja novas interpretações dessa norma, reconstruções. Então, assim, eu diria que sim. E também, como pensador, né, do direito, esse outro desafio que nós vamos ver daqui para frente, nós já estamos presenciando, é a IA. Não só como um objeto que o direito precisa regular, como, por exemplo, reconhecimento facial comprada por poder público para fins de segurança, enfim, como também a IA como uma ferramenta a conduzir a prática do advogado, a prática da advocacia como um todo. Hoje em dia nós temos ferramentas de legal techs, na empresa legal techs, ferramentas que conseguem ler contratos em um segundo, resumir para a gente, às vezes conseguem também, no apanhado de dados de uma jurisprudência de determinado tema, conseguem trazer para a gente como tem sido julgado, como determinados desembargadores têm julgado, como determinadas câmaras de direito têm julgado, conseguem trazer esses insights, né? Conseguem trazer isso mais mastigado. Não, mas não só isso, né? Isso impacta, por exemplo, conheço advogados ainda hoje, bem mais velhos que eu, que quando tinha que buscar uma jurisprudência, uma decisão da STJ, tinha que buscar em papel. Ir até um determinado lugar e buscar em papel. Eu peguei, felizmente,
uma área que é um momento ainda de internet, que eu posso ainda buscar no STJ, enfim, no TJ, né, para construir uma petição. Agora, essa IA consegue fazer isso em um piscar de olhos, com muito mais dados para a gente. E alguns dizem, nossa, então não vai precisar de advogado. Como é que a grande questão para a advocacia hoje é como a IA vai impactar o jeito de você advogar. Porque se antes você pegava mais um tempo para fazer esse tipo de pesquisa, para escrever, e hoje a IA consegue, por exemplo, criar até smart contracts, nesses contratos digitais, se ela consegue fazer isso em segundos, então o papel na advocacia é usar realmente essas ferramentas para reduzir o tempo que era gasto nisso, e ainda assim manter eficiência, e na verdade compor mais tempo para estratégias, condução do caso, por exemplo. Porque, por exemplo, a IA às vezes pode mostrar ali que determinado tema, tal caminho, não é bom. Então, poxa, não quer dizer que eu vou perder. Eu tenho um risco por aqui. Ela ajuda a calibrar o risco, a calibrar caminhos. Então, vamos tentar tecer uma outra estratégia. Vamos ver se dá. Então, eu não acho que ela não vai substituir o ser humano, o advogado, mas ela veio para, na verdade, facilitar algumas coisas, né, e a gente focar em outras. E uma das coisas que eu acho que ela não vai conseguir substituir, nem na advocacia e nem em outras profissões, é essa necessidade de contato humano. O advogado também é uma pessoa que precisa ouvir o outro, porque a injustiça ela causa dor e às vezes ela causa até doença. A pessoa às vezes fica doente com aquela injustiça nela, seja uma agressão, seja ter sido vítima de uma fraude, enfim, aquilo mexe com ela diariamente e ela quer que o advogado a escute. Então esse contato humano é importantíssimo para ela se sentir acalentada, ter um alento, né? E o advogado é esse condutor da demanda dessa pessoa para o juiz, para tentar também levar, que é uma pessoa que também tem as suas dores, essa sensibilidade. Então, o que a IA pode, do que ela vai ajudar a gente, que é extremamente importante, a gente tem que talvez começar a calibrar essa condução do advogado para a estratégia e também para essa inteligência emocional. Construir esse papel que eu acho que ela ainda não vai substituir, espero que ela não substitua. Não vai substituir, João. E eu fico muito feliz de saber que você está podendo, no seu trabalho, na sua carreira, colocar toda essa sua sensibilidade, toda a sua inteligência, na construção de uma sociedade melhor. Estou muito honrada de te receber aqui. Estou muito feliz de ver você assim, né? Crescido, esse profissional tão dedicado e esse ser humano que brilha, porque esse coração de ouro que você tem tá aí desde sempre. Muito obrigada por ter vindo. Quer fazer alguma pergunta para a prof? Uma pergunta? Ou um comentário? Sentiu saudade de mim nas aulas? Sempre. Também Você sempre trouxe muitas perguntas, muitas reflexões e eu guardo você sempre no meu coração, viu? Você é um querido sempre, João. Parabéns. Parabéns por tudo isso que você superou e tudo isso que você construiu e vai construir ainda pela frente. Obrigada. Duas coisas que eu não esqueço da gente. Sim. Uma que, quando eu tirei o aparelho fixo, você foi pra pessoa anotar. Verdade. Eu lembro que você levantou meu queixo e falou, sorri. E eu mostrei. E a segunda coisa, você tinha pedido pra gente ler Ética Nicômaco. Sim. E eu acabei não lendo. E eu me senti muito mal. Falei, putz, decepcionei a professora. E o livro que caiu, que eu tive que ler para começar a fazer meu mestrado no departamento de filosofia, foi Ética Nicômaco. Olha que legal. E eu já tinha lido, eu li de novo. Então, assim, voltou para mim naquele momento. Falei, não, agora tô preparado, que eu já tive essa aula antes. Obrigada, João. Valeu. Obrigado. Que delícia. Olha,